Eu quero brevemente destacar que esse livro fala de redenção. Esse livro fala de um povo que desceu para o Egito em 70 pessoas. E cresceram ali, multiplicaram-se ali e se tornaram uma multidão. É uma figura muito preciosa da igreja de Deus nesse mundo. Olhamos o livro de Atos e vemos o povo de Deus se multiplicando. Multiplicando. 3 mil, 5 mil, 6 mil. E então quero destacar esses minutinhos. O Egito, uma figura do mundo. Uma figura do mundo. E o faraó, ele é um tipo de Satanás. Um opositor a Deus. Um homem pronto a resistir os propósitos e desígnios de Deus. Então nós temos muitas lições aqui, nesse livro, ensinos que ao longo do Novo Testamento o Senhor Jesus vai citar eles. Só para que os irmãos tenham noção. O livro começa falando de um decreto do rei Faraó, para que matasse todos os meninos quando estivessem nascendo, no nascimento. Era para que, quando as parteiras fossem lá e vissem as mulheres hebreias dando à luz, elas cometessem. Não era aborto, não, era matar nascendo. Assassinato. Então esse é um dos pontos desse livro. Irmãos, nós sabemos que o grande propósito de Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir. E ele faz isso com muita propriedade. Satanás, ele está olhando e vendo. A família é o seu alvo. A família é os pilares, podemos dizer, não só da igreja, de uma sociedade. Uma família destruída, arruinada, constitui uma sociedade perdida. Nós passamos ali perto da rodoviária, uma Cracolândia. Aí você olha ali, você passa ali, você vê pessoas. E quando você olha para pessoas, você não olha elas isoladas. Elas têm família. Aquelas pessoas não chegaram naquela condição instantaneamente. É um processo. A vida é um processo. Então, no capítulo 1 nós temos então, podemos dizer, o decreto do rei. Matar crianças nascendo. Mas o que mais me admira é olhar para duas mulheres hebreias, chamadas Sifra e Poá. Eu fiz questão de olhar o significado desses nomes. Sifra quer dizer claro, vem de clareza. O nome Poá quer dizer esplêndida. Nós precisamos de clareza nesses dias de trevas em que nós estamos vivendo. Com tantas desgraças. 24 horas sendo bombardeados por grandes desgraças. Então precisamos de clareza. Esse é um dos fatores. A segunda coisa aqui que nós estamos olhando é essa Poá que quer dizer esplêndida. Irmãos, essas mulheres, elas eram hebreias. Elas não obedeceram o rei. Elas não se curvaram diante daquele decreto do rei. Parece na contramão. Aqui diz e as parteiras disseram a Faraó, ou melhor, versículo 20. Versículo 17, perdão. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Não temeram o rei, não temeram o decreto do rei. Agora eu quero brevemente mostrar algo que achei interessante. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel,
o Senhor falou através de um profeta anônimo: aqueles que o honrassem seriam honrados, mas aqueles que os desmerecessem seriam desmerecidos. Mas quando a gente olha, citando aqui, que não vou citar Samuel, só citei para trazer na nossa mente, olha bem o que diz aqui o verso 19, as parteiras respondendo ao rei, por que elas não obedeceram? E as parteiras disseram a Faraó: eis que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. E eu quero pensar numa aplicação aqui, irmãos. Que diferença tem os salvos do não salvo? Essa vivacidade aqui não é só simplesmente vida física, bênção de Deus. A bênção de Deus faz a diferença. O Senhor, Ele diz que nós desfrutamos dessa bênção. Nós vamos olhar esse livro, ele é cheio de figuras preciosas. Deus vai tratar com o Egito em pragas, em pestes. E você vai ver que lá em Gozém, aonde o povo de Deus habitava, lá não havia pragas. Deus havia preservado aquelas na famílias lá em Gozém das pragas. Mas havia praga no Egito. Agora diz aqui que Deus fez bem a essas parteiras. Versículo 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Esse livro começa contando a história de duas mulheres. Duas mulheres que ficaria obscura para nós, se nós não, podemos assim dizer, os acontecimentos que vão se desenvolvendo. Sifrá e Poá. Nós temos aqui, primeiro, clareza, e o segundo nome quer dizer esplêndida. Deus está começando uma obra gigantesca, valendo-se de duas hebreias, parteiras. Eu não sei qual de nós que alcançamos aqui período de parteiras. Eu me lembro de parteiras que vi ajudando, não vi presencial, mas entraram em casa para ajudar a chegada de uma criança. Era assim feito em dias passados. Mulheres simples, a experiência da vida. E eu estou pensando aqui, irmãos, diz que elas fizeram com que fortalecesse o povo aumentou muito. Um trabalho simples, um trabalho de fé, uma confiança totalmente voltada para Deus. E o resultado, então, é este. Mas vou citar algo que os irmãos vão lembrar. Capítulo 3 de Gênesis, e verso 15, o Senhor falou que através da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eles olhavam para o futuro, à espera do Redentor que viria. Haverá de vir um Redentor. E quanto mais meninos nós salvarmos, mais a esperança é viva. Mais a esperança de que o Redentor virá. Eles estão caminhando sem escrito, sem livro, eles estão olhando para a promessa do Redentor que virá. Clareza. Mas uma outra coisa aqui, que me chama muita atenção. No versículo 21, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, Ele lhe estabeleceu-lhe casas. Irmãos, qual que é o sentido de uma casa? Você passa em frente a uma residência de alvenaria,
O que você pensa quando você olha para aquela alvenaria, aquela casa? Você pensa numa família. Família. Não é casa física, irmãos. A ideia é de família. O grande propósito de Deus é estabelecer famílias. O grande propósito de Deus, por meio dessa multiforme sabedoria chamada igreja, é estabelecer famílias firmes, para que o testemunho continue. Satanás, ele quer destruir a família. Satanás está olhando a família, está vendo ali qual é o método, qual é a maneira da destruição. Qual é a maneira, qual vai ser o próximo passo? O Senhor estabeleceu casas para essas parteiras. Agora observe bem uma coisa. Satanás não desiste. Satanás, ele é o grande opositor. Verso 22. Então Faraó e todo o seu povo, então ordenou o Faraó e todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis ao rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Agora era para julgar no rio. É essa a situação do povo de Deus no Egito. Nós estamos no Egito, irmãos. Nós estamos num campo de guerra. Inimigos invisíveis. Inimigos que vão tentar, de todas as maneiras, destruir a nossa vida. Nós temos 3 inimigos que eles estão, podemos dizer, conosco a todo momento. O mundo, a nossa carne e o diabo. Um nós carregamos conosco. Um está dentro de nós. Os outros são de fora. Agora, quando você vira a página, você vira as páginas. Capítulo 2. Nós temos o início de algo acontecendo no Egito. Lembra que a família é os pilares? A família é a coluna que Deus estabelece. Um casamento acontecendo no Egito. Agora você pergunta como estabelecer vidas no Egito. Como casar diante de decreto que promete matar os seus filhos? Como você assumir um compromisso de um casamento, estabelecer uma família, sabendo que todos os riscos eminentes para a destruição da sua família estão ali. As forças contrárias. E nós começamos então esse capítulo 2 com um casal. E eu quero pensar naquela Sifrá e Napuá. Irmão, será que nós não somos também, me permita dizer, irmãos, influenciados por outros? Será que o casamento, vamos assim dizer, ele pode inspirar outro casamento? Será que o que nos levou a pensar em ter uma vida, me permita dizer, conjugal, não foi porque nós olhamos e vimos que é possível dar certo? Nós não estamos olhando essa banalidade, essa desgraça que virou a família, mas nós estamos olhando vidas que nos inspiraram. E eu estou pensando, Sifrá e Poá, Deus estabeleceu-lhe casas, vidas. Eu não tive a felicidade, meus irmãos, eu vou dizer, a vida conjugal dos meus pais não eram inspiradoras, não eram. Um ambiente marcado por muitas tristezas e tragédias. E sabe o que eu pensava? Eu não quero casar nunca.
Eu não quero. Mas de repente, a salvação, quando Deus nos salva, com a salvação Deus também traz-nos para esse lugar de bênçãos espirituais. E você começa a conviver com pessoas, vidas que inspiram. Nós vamos encontrar decepções. Mas nós vamos encontrar, não é perfeição, porque não existe perfeição. Pode até parecer que é perfeito, mas não é. Mas quando nós olhamos o pano de fundo para Cristo, para a sua palavra, eu estou olhando aqui, foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Aí eu estou pensando, irmãos, no Egito como escravos. O que eles tinham? Quais eram os bens que Levi tinha? Quais eram as coisas que ele possuía? Parece-nos na contramão uma sociedade que dita, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo outro, você tem que ter. Gente, não é uma regra. Nós sabemos de pessoas que constituíram vidas com muito pouco. E ao longo da jornada Deus vai suprindo. Ao longo dessa caminhada, dessa construção, Ele vai suprindo essas necessidades que a família precisa. E nós estamos olhando aqui que esse casal já tinha 2 filhos. Porque o texto aqui, ele não explica. Joquebede e Arão, eles tiveram 2 filhos antes de Moisés. Tiveram um Arão é o mais velho, creio eu. A palavra de Deus fala da sua idade de 83 anos. E Moisés com 80, quando ele chega no Egito. E Miriam. Olha bem o que diz o texto aqui. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Escondeu essa criança por 3 meses. Será que seria um preconceito dela? Será que Arão era feio, irmãos? Será que Arão não tinha essa beleza? Porque não tem filho feio para uma mãe. Qualquer casa que você chegar que tem uma criança, a mamãe dele vai dizer, que gracinha. Mas essa beleza aqui, irmãos, essa beleza aqui está ligado com aquilo que eles passaram. A preservação da vida daquelas 2 mulheres, Sifrá e Poá. Clareza espiritual para entender o tempo, o modo e a hora. Deus vai fazer algo. Eu não sei dizer para vocês. Não há revelação escrita, mas eles esperam uma criança, um redentor, e agora eles estão diante de uma criança formosa. Eu queria que você olhasse comigo Gênesis. Vamos lá para Gênesis 4. Gênesis 4. Olha o que diz Gênesis 4. E concebeu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E ela deu à luz a Caim. Eu queria que você prestasse atenção em algo aqui. Alcancei do Senhor um homem. Lembra que o Redentor que viria, o Redentor que virá, a promessa do Filho, era muito ainda presente na mente de Eva. Talvez seja ele. É o caso de Joquebede aqui. Então Joquebede, diz a palavra de Deus,
Queria que você olhasse comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer desse casal. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Eu queria voltar a encifrar e empurrar. Vidas que inspiram. E eu vou dizer, irmãos, ainda é possível. Ainda é possível que nós, fracos, vasos tão frágeis, tirados da lama, da podridão do pecado, fracos como nós somos mesmos, mas andando na contramão, uma sociedade que colocou Deus de lado, uma sociedade que virou as costas para Deus e de repente é nesse ambiente do lar, em família. Olha quanto Deus valoriza isso. Olha quanto Deus está interessado em ter famílias, em ter, me permite dizer, esposo e esposa, filhos para constituir, para testemunhar nesse mundo que é possível sim, que dê certo. E eles ocultaram aquele menino. Agora, como é que a gente esconde uma criança? Por 3 meses. Os seus filhos choraram quando nasceram? Ou seus filhos não choraram? Criança chora. É a natureza dela, não sabe falar, ela expressa chorando. Como é que era esse esconder, irmãos? Irmãos, eu estou pensando o quanto Satanás está interessado em destruir nossos filhos na tenridade. E não é fácil esconder nossos filhos. Não é fácil. Não é fácil para uma mãe ter que abrir mão de coisas que, me permita dizer, são necessidades básicas da sua vida, legítimas, é essa palavra que eu queria dizer, esconder esses filhos. Esconder nesse período da formação, da criação, da preparação. Talvez nós iríamos pensar assim, mas era porque Deus estava lá. E vamos pensar em muitas coisas. Eu queria que você olhasse comigo, vamos lá em 1 Samuel. Nós não vamos... Vamos lá em 1 Samuel, nós vamos olhar uma coisa. Essas 2 mulheres separadas por tempo. Eu queria que você observasse uma coisa. Essa mulher do capítulo 1 de Samuel, o marido dela, chamado Eucana, eu creio que Ana é a mulher dele, é a esposa com quem ele contraiu o matrimônio. E a Penina, a segunda mulher aqui, é uma outra que podia dar filho para ele. Porque uma mulher hebreia que não tinha filho era maldita, era desprezada. Aqui nós estamos olhando uma mulher dentro de um lar, tendo que se submeter ao seu marido, obedecer a ele e ser humilhada pela outra mulher. Olha o que diz o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Então essa mulher aqui, irmãos, ela não podia ter filhos porque o Senhor talvez havia cerrado-lhe a madre, como outras. E essa mulher levou a sua causa perante o Senhor. Mas eu queria que você observasse o pano de fundo aqui. Um sacerdócio corrompido. Um sacerdócio estava longe de Deus. Ana estava olhando para o sacerdócio e vendo a ruína. E Ana então levou a sua causa a Deus. Nós estamos olhando um casal no Egito, diante de um decreto do rei, escondendo um filho para não morrer. Estamos olhando uma mulher que não tem decreto, não tem mandamentos, mas tem tristeza, tem amargura. Olha o que diz o versículo 9. E Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus e derramou ali as suas lágrimas? Mas não é por coisas pessoais que você quer, por bens, por coisas materiais. Qual foi a última vez que você chorou? Olha bem o que ela vai dizer. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Agora, versículo 17. Ela tinha terminado a sua oração. O sacerdote, um representante da parte de Deus, falou com ela no verso 17. Então respondeu Eli para Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Agora mais uma vez temos aqui, irmãos, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana agora, ela está de gestação de Samuel. Ela vai ter esse filho. Mas ela não quer ter um filho para vingar de Penina. Ela não quer ter um filho para ganhar a atenção de Eucana. Olha a intenção dela: devolver ele ao Senhor. Agora, uma outra coisa, versículo 21, verso 20, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o Senhor tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e ali ficarei para sempre. Qual é o período de desmame de uma criança, irmãos? Qual é o período? Qual é o período que uma mãe passa com uma criança, além daqueles 9 meses no seu ventre? Eu não sei qual foi o período aqui, mas tem uma lição preciosa aqui. Olha bem, versículo 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e uma éfa de farinha, e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor, em Siló. E era o menino ainda muito criança. Essa criança está sendo levada para ficar lá. Vai ficar lá. Não é ficar temporariamente, permanentemente. Você já pensou nisso?
Qual de nós faria isso, irmãos? Qual de nós? Talvez quem tem 10 filhos vai dizer, mas um só não vai fazer falta nenhuma. Todos os filhos são, me permite dizer, de valor sentimental único. Será que foi fácil para Ana? Estamos olhando Joquebede, estamos olhando para Ana. Desmamou. Eu quero falar que ela gastou tempo. E uma das coisas que Satanás vai fazer com muita propriedade é tentar roubar esse tempo. Vai tentar nos roubar de muitas maneiras, nos assaltar, para que nós não venhamos a ter esse período mais precioso da vida de uma criança, na sua formação. Agora, olha bem. Ela falou com o seu marido no verso 26 e disse, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo a orar ao Senhor. Eu perguntei, qual foi a última vez que você orou com lágrimas? Sabe, irmãos, há orações que não devemos esquecer, mas há algumas que a gente não esquece. Algumas a gente não esquece. A oração de um pai por um filho. Nossos filhos, amados, queridos, mas eles crescem. Eu me lembro de Monterey Blackman. Um dia eu ouvi dele uma expressão assim: quando nossos filhos são pequenos, eles quase nos quebram os braços, de tanto que eles pulam. Mas quando eles crescem, irmãos, eles quebram o nosso coração. Eu parei, eu respirei bem fundo. Eu não falei palavra nenhuma, mas eu compenetrei na frase dele. Irmãos, estamos olhando aqui, ela dizendo, por esse menino orava eu. O que eu quero dizer nessa noite, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus filhos. Não desista. Não importa o que você vai ouvir. Não importa, me permita dizer, as críticas. Não desista. Os irmãos conhecem nossos filhos. Eu estou pensando em André, meu filho. Seu começo, seu desenvolvimento espiritual, entre nós aqui, ainda lá naquele salãozinho de madeira. Quantas das vezes ele levantou-se para dar uma palavra para nós ali? Irmão, o meu filho não tem vida espiritual. Não tem. É inegável isso. O coração dele está tomado por mamon, pelo dinheiro, pelo ter, pelo ser. E qual pai que descansa? Qual pai que se conforma? Por esse menino orava eu. Irmãos, tudo que Satanás quer fazer é dizer, é nos frustrar. É nos fazer derrotados. E quando então ela chega aqui, por esse menino orava ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesses dias, a olhar, desejando. Estou pensando aqui, essas 3 mulheres, 4 mulheres que nessa noite me veio à mente. Sifrá, Poá, Joquebede e Ana. Seja inspiração para nós, irmãos, que ainda é possível
É possível sim a gente olhar em tempos de trevas, em tempos de escuridão, Deus olhar e de repente Deus começa a trabalhar em nós, e trabalhar em nossa família, e nós nos colocamos nas mãos dele, Senhor. Nos ajude. Estamos vivendo talvez os períodos de uma escuridão que nós não sabemos a resposta. Mas creio que Deus tem planos, tem propósitos para a sua igreja aqui. E eu quero encerrar pensando nas palavras dessa mulher que pôde dizer: por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois do Senhor foi pedido. No versículo 11 do capítulo 2, versículo 11, e Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que Deus, na sua graça infinita, nos ajude a desejar também, se é uma ambição que eu acho que todos nós podemos desejar, é de fato que nossas famílias, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos vizinhos, sejam influenciados, como foi o caso de Joquebede, influenciado por aqueles lares de Poá e Sifrá. Vale a pena sacrifício, vale a pena arriscar, vale a pena esconder esse menino. Irmãos, esse menino vai se tornar o libertador, esse menino vai se tornar o mensageiro, esse menino vai ser o Moisés, ele vai ser aquele pregoeiro que vai pregar lá no Egito. Joquebede não sabia, ela não era onisciente, não tinha presciência, mas ela confiou em Deus. Samuel é o homem que vai chamar a nação de Israel ao avivamento. É provável que entre nós aqui, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, mas é provável que Deus levante pessoas entre nós aqui, crianças aqui, para seguir essa obra, que nós não somos eternos, somos passageiros. Que essa lição, irmãos, desse versículo 27 do capítulo 1 de Samuel, possa nos acompanhar essa semana. Por esse menino orava eu. Por quem você está orando? Por quem você está orando? Por quem que você ora na igreja local e lembra-se: Senhor, abençoa aqueles irmãos, abençoe aquelas irmãs. A nossa oração não pode ser a oração do umbigo, irmãos, que só vem embaixo, só olha para nós, para o nosso ventre. Uma oração que ergue, uma oração que olha ao redor, uma oração que vai mais longe, uma oração que alcança outros. Lares que estão precisando de oração. Eu mencionei o caso do meu filho, mas com certeza nós todos precisamos de oração. Que preciosidade poder olhar e ver a resposta de Deus por aquele menino, por aquela menina, orava eu. Que o Senhor nos dê, irmãos, essa alegria, esse sabor de vitória, que vai chegar o dia em que as coisas vão mudar. Porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Amém.